Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, numa segunda-feira extremamente especial e você está sentindo isso, eu tenho certeza, porque hoje você já percebeu um astral completamente diferente nas pessoas que estão nas ruas, na conversa, você deve estar vendo pessoas contando mais piadas, cantarolando, pessoas que estão comentando o que foi essa tarde de ontem, quando o presidente Lula tomou posse. Todas as questões que despertam emoção, elas atingem o cidadão comum. Mesmo aquele que não assistiu, ele foi informado de alguma maneira, ele recebeu alguma imagem, e as imagens falam muito. E as imagens mostram que agora nós temos um governo que é humano acima de tudo e é um governo que vai trabalhar muito. Como nós vimos, o presidente Lula fez uma série de assinaturas em medidas provisórias, em despachos, em decretos ali, que já dão contorno de como será a administração pública desse mandato dele. Isso inspira os ministros, inspira todas as pessoas que estão na cadeia de comando, e isso vai fazendo também com que a sociedade se movimente cada vez mais com interesse sobre as questões da política. Isso tudo também é como desdobramento a todo o trauma, todo o drama que a gente passou aqui no nosso país, de termos aqui no Brasil um grupo de pessoas absolutamente insanas, muitos vigaristas, muitas pessoas inescrupulosas de todos os níveis, que se locupletaram dentro do poder, tendo à frente ali um fantoche, um mamulengo, um boneco do posto, que, como eu disse para vocês aqui na nossa contagem regressiva, por mais de 500 dias, iria para o lixo da história. É só você observar como é que esse lixo foi rapidamente abastecido com muitos caminhões de entulho. Vocês ouviram falar alguma coisa do ex-presidente? Ele emitiu algum tipo de comunicado? E as redes sociais negacionistas de extrema-direita, o que elas estão fazendo agora? E as pessoas que estavam nas frentes dos quartéis? Ainda tem acampamento lá? Tem gente pedindo o artigo 142, o meu exército, Forças Armadas salvem o Brasil? Ainda tem gente nessa maluquice ainda? Ou será que essas pessoas agora estão fazendo aquilo que eu disse para vocês que elas iriam fazer? Procurando apoio psicológico, psiquiátrico, procurando apoio religioso, procurando apoio familiar, e muitas vão ter que procurar emprego, né? Porque ficaram nessa situação aí, perderam o emprego, e muitos vão ter que procurar a esposa, procurar o marido para ver uma reconciliação, porque a desilusão para essas pessoas foi extremamente grande e grave em alguns casos. E o que a gente pode esperar desses grupos? Porque eles estão definhando de uma forma muito veloz, como a gente tinha dito aqui, que definhariam, mas não na velocidade que a gente está observando desde já. O que a gente pode traçar, o que vai acontecer com o nosso país a partir desses próximos dias, quais são as primeiras impressões dos analistas, é que eu quero conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos. É muito legal você visitar vídeos nossos aqui de mais de um ano atrás, porque você vai ver uma cronologia, como nós fomos avaliando, analisando todos os episódios da vida política do nosso país, você vai ver que a gente sempre tratou desses assuntos assim, com muita seriedade, muita pertinência e sem sensacionalismo. E nós vencemos no final da história. Então você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seus comentários, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, exceto nessa próxima semana, que eu estarei circulando, eu estarei tirando alguns dias aí para dar uma descansada, né? Porque foi um ano muito pesado, né? Mas eu não posso ficar longe de vocês porque é muito bacana. Para mim, faz muito bem estar todos os dias com vocês aqui. É uma missão nossa também, né? Enfrentar as coisas que ainda ficaram, e tem muitas coisas pela frente também. Então, vamos seguir em frente. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais perto aqui do nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas estão deixando pessoas absolutamente abiloradas. Uma delas é que o presidente atual, o nosso presidente da República, o presidente Lula, já está trabalhando em velocidade máxima. Isso funciona como um espelho e também dá muito gás para o administrador público cobrar dos seus comandados. Ele já está agarrando ali no combate, então o ritmo é esse. E como as pessoas que, em sua grande maioria, estão entrando para um governo que tem esse desafio de reconstruir o Brasil, então o astral está muito bacana, o astral que a gente consegue ver refletido também em muitos aspectos na sociedade aqui, sobretudo depois daquilo que a gente viu no dia da posse, né? Algumas imagens ali, elas vão ecoar
elas vão impactar ainda muitas pessoas aqui no nosso país e vão quebrar também muitas resistências, porque, como eu disse no nosso encontro mais cedo, não tem quem veja as cenas que nós vimos ontem e não quebre alguma série de conceitos pré-estabelecidos, de preconceitos, que não se identifique com algumas daquelas pessoas que estavam na rampa, que não se identifique com o discurso do presidente Lula. Então nós vamos ter um arrefecimento por um lado. E por outro, nós vamos ter um enfraquecimento muito grande dessas redes bolsonaristas, do discurso que deixou a gente aqui no nosso país absolutamente atazanado, né? Matéria aqui do UOL, do colunista Tales: com decretos, Lula se opõe a Bolsonaro e começa o governo trabalhando. Alguém se lembra como é que foi o governo Bolsonaro? Ele nunca trabalhou, né? Então, e agora os últimos 60 dias, então, que ninguém sabe dele. E mesmo as pessoas que ainda estavam devotando uma fé muito grande ao Bolsonaro como se fosse líder de uma seita, essas pessoas ficaram totalmente desiludidas e elas não encontram agora nada para se apegar. Elas estão num grande vazio e algumas ainda estão em queda livre. Lula assina despacho para reavaliar sigilo imposto por Bolsonaro a documento. Medida foi uma das primeiras assinadas pelo novo presidente após tomar posse nesse domingo. Revisão de sigilo foi promessa na campanha do petista. O Lula, para não incorrer em nenhuma situação que denote aí algum tipo de revanchismo ou perseguição, ele não fez uma jogada assim instantânea. Ele mandou para a Advocacia Geral da União, para o corpo jurídico, analisar a pertinência de alguns desses decretos de sigilo para saber o que de fato pode ser revelado e se tem alguma coisa que de fato não faz bem para a República. O que de ser revelado, o que vai determinar o comportamento dessa revelação do sigilo é o interesse público. É interesse público saber de determinadas situações ou algumas situações serem reveladas, elas prejudicam a nação? Eu acho pouco provável que tenha algum segredo que tenha sido decretado no governo Bolsonaro por preocupação com a República, preocupação com o povo brasileiro, preocupação com a soberania nacional. Só houve uma preocupação ali, foi a preocupação de esconder crimes, delinquências, situações imorais e antiéticas. Então, em 30 dias a gente vai saber do que aconteceu. Teve também uma medida de impacto muito grande, né, que foi a prorrogação por 90 dias da isenção de impostos dos combustíveis. Então, o governo vai fazer ali um estudo de como é que pode fazer uma transição, evidentemente para não impactar muito a economia, e concomitância com a política de preços da Petrobras. O presidente Lula vai ter que enfrentar a questão da Eletrobras, porque a questão da Eletrobras, da privatização, está repleta de ilegalidades, está repleta de forçações de barra, está repleta de imoralidades e de situações absolutamente insustentáveis aqui no nosso país. Então, isso vai ter que ser objeto também de preocupação do presidente Lula. E quando ele começar a se movimentar com algumas questões econômicas, nós vamos ver um alinhamento desses órfãos que perderam o discurso, esse pessoal da extrema-direita, com o discurso dos grandes veículos de comunicação que vão dar voz ao mercado. O mercado vai se insurgir contra uma medida que mexa com imposto das grandes fortunas, dos grandes conglomerados, isenções, incentivos fiscais. Isso tudo vai mexer com o ânimo dos grandes veículos de comunicação, e aí a gente vai ver esses órfãos que não têm discurso da extrema-direita, que perderam qualquer tipo de argumento, eles vão se conectar para fazerem oposição ao governo Lula. Aí é importante que o governo Lula tenha uma assessoria de comunicação, que ele cumpra a promessa de uma vez por semana vir às redes, numa live, para conversar com a população, e que as redes oficiais de comunicação forneçam muito material, muita informação, para que as redes consigam replicar essas informações todas. Eu estou conversando com algumas pessoas que vão assumir alguns postos dentro do governo Lula, para dar uma contribuição, algumas dicas sobre essa área de comunicação, que vai ser uma área estratégica no governo Lula, como em qualquer governo. Pois bem, a gente vê já algumas vozes já desenhando um caminho de oposição a qualquer tipo de mexida que o Lula pense em fazer. O Lula, no discurso dele, vamos salientar,
Ele falou duas coisas, sobre o abismo social que nós temos no Brasil, que é uma coisa absolutamente injustificável, enquanto tem gente com plaquinha e sinal levantando, pedindo ajuda, tem gente comprando um avião, comprando um carro na fila de espera. O Brasil convive com esse tipo de abismo e isso vai ter que ser enfrentado. Ele deu o recado ali. E que vai enfrentar também a questão do teto de gastos, porque o teto de gastos é uma anomalia que só tem no Brasil, né, colocada constitucionalmente como um limite para o Estado não fazer determinados investimentos, determinados gastos, e o Lula, se quiser fazer um governo que seja transformador, ele vai ter que enfrentar essa questão. Então, ontem saiu uma coluna do William Vac, com o seguinte título: Nada de novo no discurso de Lula, é a tática do salvador da pátria. Então ele já faz o desenho de como será o comportamento dos setores liberais ou neoliberais. O discurso do petista não faz menção ao tipo de oposição de amplo espectro que o coloca na posição de ser o presidente eleito que já assume com grande índice de rejeição. De fato, não é que ele assume com grande índice de rejeição, é que nós tivemos uma eleição aqui que foi extremamente radicalizada. Agora, se o governo conseguir apresentar boas medidas para a sociedade, lentamente aquilo que era visto com muita reserva, muita ressalva, vai sendo modificado, as pessoas vão percebendo mudanças nas suas vidas reais, vão vendo a mudança no ânimo e a coisa vai sendo revertida. Exceto se a gente tiver um grande bombardeio através dos grandes veículos de comunicação contra o governo, contra medidas do governo, medidas essas e imagens e coberturas essas replicadas pelos setores mais radicalizados nas redes sociais. Mas mesmo esses grupos radicalizados, eles vão ter que se pautar dentro da lei, porque agora eles não têm mais a proteção do Estado e eles não podem mais fazer chantagem com o resto da sociedade, do tipo, olha, se vocês não se mancarem, nós vamos chamar o Exército, artigo 142, vamos fazer uma ruptura, vocês vão para Cuba, vão para Venezuela, enfim. Agora o discurso mudou. Muitas coisas mudaram no Brasil, inclusive essa gente vai ficar tão murcha que antes aquilo que elas faziam com muito entusiasmo, né, que era o comportamento da ignorância, a ostentação, né, o cara batia no peito, o cara tinha um prazer de mostrar que era ignorante, um ignorante abissal, porque tínhamos um presidente que era ignorante, era um apedeuta total. Essas pessoas perderam a referência e agora um ignorante que faça ostentação da sua ignorância, ele será apenas um grande ignorante. Ele não vai meter mais medo em ninguém. Ele vai ser um ignorante ridicularizado, que é o que já devia ter acontecido com muitas dessas pessoas. Bom, e aí nesse vácuo todo, eu já comentei com vocês, já antecipei antes do Mourão falar que ele ia buscar o espaço ali para ser o sucessor do Bolsonaro, e é uma figura muito perigosa, porque ao contrário do Bolsonaro, que também é uma figura muito perigosa, esse tem algum tipo de literatura, esse tem algum tipo de formação, esse comandou tropa, esse é uma pessoa formada, uma pessoa versada, e ele sabe lidar com essas informações da sociedade e ele pode capitanear, sim, os órfãos desse bolsonarismo que se sentiu muito traído. E aí ele será, de fato, uma ferramenta perigosa nesse jogo democrático aqui no nosso país, porque ele vai sempre combater qualquer tipo de mudança que fira esses princípios ultraliberais para favorecer o povo brasileiro. Bom, sobre o que ele disse, o Carlos Bolsonaro fez um tweet, né, para a gente ver que a direita está rachada pra caramba nisso aí. Um bosta, desculpe a palavra, mas é como está aqui, né? Diz Carlos Bolsonaro após pronunciamento de Mourão. E o que o Mourão tinha dito? O Mourão deu uma sapatada, né, no papai dele. No discurso que ele fez no sábado, ele sublinhou a seguinte situação: lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação, a liderança é o Bolsonaro, né, em torno de um projeto de país, deixaram com que o silêncio ou protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social, e de forma irresponsável deixaram as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inanição e por outros por fomentar um pretenso golpe. Então, a situação para essa gente ficou muito complicada. E só restará os discursos insanos como o do Eduardo Bolsonaro, que após a posse do Lula, ele publicou o seguinte no tweet dele: para quem diz que comunismo não existe, procure uma bandeira do Brasil aí. Então ele mostra uma multidão lá em Brasília, né, para a posse de Lula,
E, evidentemente, tinha gente com bandeira do Brasil, mas a festa ali era a festa das cores dos partidos que venceram as eleições. E justamente essas pessoas, elas estão querendo resgatar para o Brasil inteiro os símbolos nacionais, tirando das mãos desses vigaristas esse apoderamento ou empoderamento que eles fizeram dos símbolos nacionais. Não é por outra razão que eu tenho defendido aqui desde o ano passado que a cerimônia do bicentenário da nossa independência seja feita esse ano. Porque no ano passado nós tivemos uma cerimônia eleitoral, uma campanha eleitoral. Nós não comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. Então está na hora da gente, do Jair que já foi embora, da gente já ir pensando também numa cerimônia de 200 anos da nossa independência de uma forma decente, de uma forma que a gente possa se orgulhar e que seja uma festa cívica, uma festa cívica já em setembro, que consiga já encontrar um Brasil muito mais unido, um Brasil com muito mais arestas aparadas, com muito mais famílias reunidas e com muito mais situações resolvidas nos dramas da nossa sociedade, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Hoje foi um papo já que já começa a ficar diferente de outros tantos que a gente levou aqui no nosso portal, porque agora a gente vai começar a tratar de assuntos sérios, assuntos do nosso cotidiano, e mais à frente nós vamos falar de coisas muito interessantes aqui no nosso portal, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!